Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo, Continuar, Com o livro do profeta Zacarias. Hoje eu vou falar do capítulo 4 e 5 e depois eu venho com os demais, tá bom? Até a gente terminar o Antigo Testamento e entrar no Novo Testamento. Então eu vou começar lendo, mas antes eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Bom, já estará escrito e escrita. É muito fácil, muito simples e você não demora nada para fazer isso. Também não tem que pagar nada, tá certo? É assim, sem precisar pagar, de graça, é. Então vamos aqui buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Depois que você se inscrever, você procura aí meu nome, Elizabeth Guilhermino, que é o meu nome, Elizabeth Guilhermino. Você procura, se você não achar, tem pessoas que dizem, não estou achando, não está escrita a palavrinha inscrever-se. Então você procura, escreve o meu nome ali, você vai ver uma lupinha, aí vai ver uma janelinha que pede para pesquisar. Então você escreve o meu nome, Elizabeth, com T e T, Guilhermino. E aí depois você aperta, vai aparecer a minha imagem, você então aperta na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, pronto, já está escrito, é muito rápido e muito simples, tá bom? Você não paga absolutamente nada por isso, tá bom? Então, vamos aqui ao estudo. Eu vou ler e depois você no final faz a gentileza de compartilhar a palavra, tá bom? Leve a palavra amiga para alguém. Seja um evangelista. Deixa eu afastar um pouquinho essa câmera aqui, para não ficar muito assim em cima, né? Então, vamos lá. Eu vou ler então. Estão preparados para a gente começar? Se eu centralizar, que ela tá meio assim. Esse meu celular que eu gravo pelo meu celular, sabe, gente? E também não consegui mais aquela luminária, mas ainda vou conseguir. Tenham paciência. O processo é demorado, mas eu chego lá. Então vamos lá? Eu vou ler então, depois venho com a explicação, tá bom? Antes vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, que a luta foi grande. Eu faço muitas coisas durante o dia, não parece, né? Mas faço, tem muitas coisas por fazer, afazeres de casa e também afazeres de rua e de trabalho. Hoje eu nem consegui ir trabalhar, Mas o trabalho foi em casa mesmo. A gente dando cuidados na casa, Preciso dar cuidados também na minha casa, dar cuidado nas coisas, Botar as coisas em ordem. Todos nós precisamos fazer isso, Se você ainda não fez, tira um tempinho para isso, tá? Vai fazendo aos pouquinhos que você vai conseguir, tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui ao que é mais importante, tá bom? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos conceda uma noite cheia de paz, Uma noite tranquila e que a gente venha ter entendimento aqui na palavra dele, Para que a gente possa refletir e nos posicionar no caminho melhor, que é o de estar na presença dele, de estar com ele, tá certo? Então vamos lá. Querido e amado Pai, nos colocamos mais uma vez na sua presença, grato por esse dia tão abençoado, Senhor. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer, sabemos que muito mais temos por fazer, mas com a direção do Senhor, com a força que o Senhor nos dá, o controle, que o Senhor nos dá, para que a gente siga no tempo determinado, cada coisa no seu tempo. Então nós queremos agradecer, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito por nossas vidas, nos dando ânimo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso dia a dia. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos deste, muito obrigado pelo pão de cada dia,
Muito obrigada, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos de forma tão singela, porque não sabemos nem como agradecer ao Senhor, mas sabemos que o Senhor é Deus e sem o Senhor nada podemos fazer. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria de vida. Com o Senhor nós vamos seguindo em frente, Senhor, nos posicionando, nos colocando sempre no Seu direcionamento. Ajuda-nos, Senhor, a seguir sempre na Sua direção, que nada venha nos desviar, que nós possamos estar firme e forte com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradeço por essa live, Senhor, que agora dou início a fazer aqui, e com as pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor, que estão também buscando aprender e ter conhecimento na Sua palavra. Abra as nossas mentes, nos dê clareza e que a gente desperte para o que tem de melhor, que é estar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradeço mais uma vez. Amém. Então é isso, gente. Vamos dar início aqui à nossa live. Então, eu vou ler o capítulo de número 4, que fala sobre a quinta visão, né, quanto ao castiçal de ouro, e também o capítulo de número 5, que vai falar da sexta visão do rolo voante. Então, vou ler. Prestem atenção, depois eu venho então com a explicação, tá bom? E aí diz assim: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Estou aqui com a Bíblia, estou lendo aqui, ó. Estou lendo, tá bom? E ele diz assim no versículo de número 3: e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabaram, para que saibas, acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo, tá? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E aí, voltando-se, voltei-me e levantei-me os meus olhos e olhei, e eis que um rolo voante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então
disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu o farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com as suas madeiras e com as suas pedras. Aí no versículo 5 diz assim ainda: e saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. Eu disse: que é isto? E ele disse: isto é uma efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do alfa. Ele disse: esta é a impiedade. E o lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o alfa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o alfa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Bom, vamos parar por aqui. Então nós lemos o capítulo de número 4, que falou sobre a quinta visão, que ele viu o castiçal, e também do capítulo 5, onde ele fala da sexta visão. Ele viu um rolo, né? Um rolo de pergaminho. E aí, depois, na sétima visão, ele vê uma mulher e o alfa. Vamos entender aqui o que está querendo dizer isso aqui. No versículo de número 1 e 6, o versículo 1 diz assim: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. Bom, então, aqui, e lá no versículo 6 está falando assim, ó. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender. Então foram mostradas ao profeta um castiçal e duas oliveiras, né? Duas oliveiras e um castiçal, no qual aqui está falando que no alto do castiçal, entre as duas oliveiras, né? Entre as duas oliveiras havia um vaso de onde pingava o azeite que vinha das oliveiras. As oliveiras faz o azeite, né? O azeite. Então o vaso simbolizava o Espírito Santo de Deus e as oliveiras simbolizavam as funções espirituais de Josué. Então, como o sumo sacerdote, né, que era o Josué, e Zorobabel, que era como governador, Zorobabel, como governador e responsável pelos assuntos públicos, né? Os assuntos públicos que aconteciam lá em Israel. Então, eles lideravam a cerca de 50 mil judeus repatriados da Babilônia e tinham a missão de reconstruir o templo em Israel. Eu tô lendo aqui, tá? Devido à enorme dificuldade em levantar fundos e gente para a reconstrução do templo, o Altíssimo anima Zorobabel. E as características do castiçal remetiam para a obra de Deus naqueles dias, até a volta do Senhor Jesus. Assim como Josué e Zorobabel tinham a árdua missão de reconstruir o templo e a nação de Israel,
Os sacerdotes do Senhor Jesus têm a missão de resgatar hoje as almas reféns do diabo. Então, o sucesso depende da unção do Espírito Santo, que é o vaso supridor do azeite da unção na construção dos novos templos do Espírito, na restauração, no avivamento do novo Israel, que é a igreja do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, aqui foi bem explicado. E aí ele ainda fala quem poderia deter, né, aquela obra que era feita sob a direção do Espírito Santo. Quem poderia fazer com que não desse continuidade? Então, o Altíssimo, ele estava garantindo a Zorobabel que as mesmas mãos que lançaram os fundamentos do templo que iriam inaugurar o som das aclamações. Então, ele foi bem claro aqui que nada poderia impedir. E aí, na sexta visão, ele vem falando, né, aqui sobre a visão do rolo voante. Então, esse rolo tinha uma cerca, aqui está dizendo cerca de 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, que voava. Então, a visão mostra que a restauração do seu povo envolverá zelo e justiça. Você está entendendo? Então, isto é, enquanto os fiéis receberão o seu cuidado, os ladrões, os mentirosos e todos os injustos sofrerão as consequências dos seus atos, pois não ficarão impunes. Todo aquele que comete os seus erros, certamente não ficarão impunes. Terão que passar pelas consequências dos seus atos. Vocês já sabem do que estou falando, né? E aí falou também sobre a sétima visão, que foi vista a mulher que estava assentada no meio do Efa. O Efa aqui era um cesto, se falava, era como se fosse um cesto, né? Uma coisa grande, um cesto, que representava todo o pecado de Israel. Todos os erros estavam representando ali dentro daquele cesto. Você entende? Aqui era como se fosse um cesto. Ele iria julgar, iria ver quantos pecados, quantos erros tinham ali, né? Então é como se fosse medir, né? Faria a medição de erros, né? Que representava todo o pecado de Israel. Então, presa por uma tampa de chumbo selada, a mulher é levada para a Babilônia, que simboliza o mundo perverso totalmente dominado pelo diabo. Então, ali a mulher foi levada para a Babilônia, e lá na Babilônia aconteceu tantas e tantas coisas que vocês vão saber daqui para diante. Então, foi acumulando muitas coisas, né? E aí eu venho falar para vocês depois da oitava visão, que é quanto aos 4 carros e também o renovo, tá certo? Eu vou falar sobre o renovo, os 4 carros e sobre o jejum que não agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Deixa eu seguir agora aqui o que eu escrevi. Então, veja bem, nós vimos aí que Zacarias, né, no capítulo de número 4, Zacarias, o profeta, após ouvir o anjo, ele despertou, abriu os olhos, ele começou a enxergar de forma mais clara, né? Ele começou a observar um castiçal, ele viu então um castiçal, e ele viu que esse castiçal, nesse castiçal, havia um recipiente onde poderia se acender luzes, né? Vocês sabem o que é o castiçal, né? Então,
ali naquele castiçal, uma hora eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Eu tenho a arca, mas ainda não tenho o castiçal, mas eu vou ter esse castiçal aqui comigo na minha casa também. Então, esse castiçal, ele viu um recipiente onde poderia se acender ali luz, porque ele simbolizava, o castiçal, aquele local onde acendia as luzes, simbolizava o movimento, né, do universo, todo o universo. Eram em sete, né? Então, estava mostrando ali, é como se fosse a luz solar, vamos supor, a luz do sol, que ilumina toda a Terra. Nós não vemos o Sol iluminando toda a Terra? Aqui no castiçal estava mostrando que essa luz era o próprio Deus. Você entende? A luz que ele identificou ali naquele castiçal, que ele começou a enxergar, né? Porque o castiçal simbolizava todo o universo. E o local ali onde acenderia as luzes seria o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Então, na visão de Zacarias, o anjo estava mostrando para ele o significado dessas revelações que era tinha como objetivo mostrar o candelabro, né? O candelabro como eu falei, que tinha sete braços, né? Não é braços, sete. Ficava assim, né? Os sete assim. Vamos botar assim. Os sete braços, né? Ou seja, as sete pontas que acenderiam uma luz. Vamos supor que minha unha aqui seja uma luz, outra luz, entendeu? Então, era o próprio Deus que iluminaria todo o universo. Então, também tinha do lado, né, do castiçal, tinha como representando ali as oliveiras, né? As oliveiras que são as que forneciam o azeite, né? Que é necessário para que houvesse a luz, né? Então, pingava o azeite e refletia-se a luz. Ou seja, o azeite, na verdade, é como se os que os pastores fazem quando nós vamos, né, à igreja e dá o azeite para a unção, né? Então, faz a unção, porque ali está representando a luz de Deus, o próprio Deus. Você entende? Está representando a unção que dá, né, o poder espiritual na vida da pessoa. Porque a unção de Cristo nos dá poder, né? A nossa vida espiritual se fortalece quando Deus está presente na nossa vida. Então, esse azeite era necessário para que se houvesse luz. E aí o anjo, né, continuou mostrando a Zacarias o que é essa luz, o que era a luz, que é Deus, que percorria toda a terra, e que o azeite seria a unção, né, que daria o poder espiritual para todos, para a humanidade. Então, o candelabro é um castiçal. Vocês entendem, sabe o que é o castiçal? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ter aqui. Então, o candelabro é um castiçal com várias pontas que tinha luzes, né? E que essas luzes estavam ligadas, conta na explicação, que estava ligado à cultura judaica. Isto é, estava sendo mencionado lá no capítulo de número 25 do livro de Êxodo. Você vê, se você buscar lá, você vai ver que ali no Antigo, continuando aqui no Antigo Testamento, né, vai falando sobre esse candelabro, sobre o castiçal, né, que mostra que está falando aqui, o castiçal
que ele vê nessa visão, né? Quanto, né? Quanto o castiçal de ouro, né? Esse castiçal de ouro era o próprio Deus que ele estava vendo. E a outra visão de Zacarias foi um rolo, né? Aquele rolo com metros e metros de comprimento que voava. Esse rolo era o pergaminho. O pergaminho são folhas, não tem aquelas folhas antigas, amareladas? Então, eram essas folhas de papel que levavam ali no pergaminho a palavra de Deus. Então, aquelas folhas voavam, né? Um rolo enorme que voava. Ou seja, a palavra de Deus estava sendo proclamada para todo o universo, né? Então, a palavra de Deus que vinha condenando na época quanto ao pecado e que até hoje condena o pecado. Você entende o que eu falo? Então, veja bem, Deus, ele é justo em todo o tempo e ele só quer que nós, seus filhos, sejamos honestos, que sejamos justos, que sejamos obedientes e que a gente tenha um bom caráter, tenha um bom coração. E também, ele não quer que o seu povo, seus filhos, vivam em iniquidade, conforme aquele povo. A iniquidade daquele povo, toda a iniquidade que ainda existe hoje, já vem de muitos anos atrás. Muitos anos atrás já vem. E o que Deus quer do seu povo, até nos nossos dias hoje, é que nós sejamos justos, conforme eu já falei, que nós sejamos amáveis, que nós sejamos solidários, que nós possamos ser pessoas felizes, pessoas capazes, honestas, pessoas que